Alright, so we started a series last week. Pastor Tim started. Então, semana passada, o pastor Timóteo começou a ministrar uma nova série de mensagens baseado no livro de 1 Timóteo. And I thought it was an amazing message. E foi uma palavra maravilhosa. Today we're going to go into chapter 2. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo And 2. we have some really cool things planned here for you. E nós temos umas coisas muito legais planejadas para essa Let's go ahead mensagem and hoje. jump right in. Então, vamos começar agora. Alright, so this is a very interesting chapter. É um capítulo muito interessante. And it's a chapter that many many people have debated on for É um capítulo que muitas pessoas têm tido várias discussões sobre esse capítulo, várias teorias, várias ideias. And it's going to be a lot of fun though. I think it's going to be great. Então eu acho que vai ser muito divertido falar sobre esse capítulo. You guys ready? Vocês estão prontos? Tem certeza? Everyone who's here for the first time, I just want to say welcome, welcome, welcome. Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero te dizer, seja muito bem-vindo. Nós amamos a Deus acima de todas as And we really love coisas. each other. E nós realmente amamos muito uns aos outros. And also congratulations Yudai and Gloria on your wedding. E parabéns, Yudai e Gloria, pelo casamento de vocês. I was supposed to do their wedding. Eu queria ministrar o casamento deles. And then I woke up Saturday morning feeling horribly sick. E eu acordei no sábado tão mal de saúde. And actually it started Friday night, late at night. Na verdade, começou na sexta-feira, tarde da And I noite. thought, could it be? Did I catch COVID? Eu pensei, eu não acredito, será que eu peguei Covid? So we got tested. It was not COVID. Então, nós fizemos o teste do Covid e graças a Deus não era But I was still Covid. too sick to do the wedding. I'm so sorry. Mas eu também estava sentindo tão mal, então eu não pude fazer o casamento, porque realmente não estava bem Okay, de saúde. 2 Timothy chapter 2. Então, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo All right, verse 2. 1. Paul now is writing to Timothy. Okay? Então, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para o That's right. Timóteo. It's a letter. So don't think of it as a book. Think of it as a personal Então, letter. não é um livro, é uma carta pessoal. Okay? And so what happens here, he says, okay, I urge you then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Okay, now we understand that we're supposed to pray for everybody, right? Então, nós entendemos que nós devemos orar por todo mundo, certo? But the interesting thing here about this verse is that it includes the kings. Where's that word kings here? Então, uma parte interessante aqui desse versículo é que inclui reis. I know most of us we live in, maybe not everyone watching, but most of us we live in free countries. Então, a maioria de nós que vivemos em países livres, So you may have different opinions of então your talvez você prime tenha minister or president or opiniões diferenciadas, opiniões diferentes sobre o primeiro-ministro e o governo. But you got to remember that this is written, like a long time ago. Mas nós precisamos lembrar que essa carta foi escrita há muito tempo atrás. Paul here is saying, I want you to pray for the kings and those that are in authority. Mas Paulo está dizendo aqui, eu quero que você ore pelos reis e por todos aqueles que são autoridade. He wasn't talking about a political leader that maybe you disagree with his decisions or way of thinking. Ele não estava falando de um líder político que talvez você não concorda com o que ele fala, com as decisões que ele faz. He was working at that point, okay? They were all living under the rule of Nero from Rome. Então, naquela época, eles estavam, a autoridade deles política era Nero. Have you guys ever heard anything about Nero? Você já ouviu falar sobre Nero? One of the worst men in history. Ele foi um dos piores homens da história. A mass murderer. Ele era um assassino em massa. And he especially liked to persecute the Christians. E ele perseguia muito os cristãos. He would get them and throw them in jail. Ele colocava os cristãos na prisão. He would dip them in oil. Ele mergulhava os crentes em óleo. And then he would tie them to posts in his garden. E aí ele prendia essas pessoas em estacas de madeira no quintal da casa dele. And then he would invite his friends over.
and throw a big party. E aí ele convidava os amigos dele para uma grande festa. And then he would light these people on fire to bring light to his garden. E aí ele botava fogo naquelas pessoas que estavam naquelas estacas para fazer a luz na festa dele. I mean, Nero was, like I said, one of the worst men in history. Ele era, como eu falei, um dos piores homens da história. And Paul is saying, yes, even for your kings, even for Nero, I want you to pray E for him. o apóstolo Paulo está falando mesmo pelo Nero, até pelo Nero você tem que orar. Now, I hope that none of us have an enemy that's as bad as Nero. Talvez nós temos inimigos tão ruins quanto Nero. But has anyone ever, hurt your feelings or done something Mas você já passou pela experiência de alguém te machucar, falar coisas, fazer coisas que te machucam, que ferem seus sentimentos? Você pode ser honesto, levantar a sua mão. Alguns de vocês têm vidas maravilhosas, porque ninguém te machucou na vida. Se você tem vivido uma perfeita, maravilhosa vida, ninguém te machucou nessa vida ainda. Levanta sua mão agora. Então, todos nós já passamos pela experiência de sermos machucados e feridos por alguém. Enquanto eu estou falando isso, você provavelmente está pensando de 1 ou até 10 pessoas que te machucou e que você teria vontade de matar essa pessoa. Mas eu tenho certeza que essa pessoa não é tão ruim quanto Nero. Alguém que te tratou mal. E muitas vezes nós não podemos controlar as nossas emoções. O sentimento de estar ferido, de estar machucado, não é algo que a gente consegue prever ou controlar. Você só começa a sentir. E talvez você se sente odiado, as pessoas fazem coisas muito ruins para você. E não tem como você entrar lá dentro do seu coração e desligar aqueles sentimentos. É impossível, são emoções. Mas o que você pode controlar é o que sai da sua boca. E isso é algo que nós podemos aprender hoje. O que você tem falado sobre essa pessoa? O apóstolo Paulo está falando, ore por essas pessoas. E essa palavra aqui, petição, tem uma raiz muito interessante no grego. A raiz grega original significa ter falta, ausência. O que ele está falando aqui é peçam para que o Senhor dê para essas pessoas tudo o que eles precisam. Então, se você já ficou com raiva de alguém, chateado com alguém, se a gente tentar orar por aquela pessoa, geralmente vai ser, Deus julga essa pessoa, faz justiça, faz essa pessoa sofrer da mesma forma que ele me fez sofrer. Tem uma história fictícia. Então, o homem achou a lâmpada, né, do gênio. Aí ele passou a mão lá na lâmpada e aí o gênio veio, apareceu para ele. Então o gênio falou para ele, eu vou te dar o que você quiser, mas tem uma condição. Então, o que eu te der, eu vou dar 2 vezes mais para sua esposa. Eu queria tanto dinheiro, aquele homem falou, mas eu não quero que a minha esposa tenha mais dinheiro do que eu. E se eu pedir uma vida feliz, ela vai ter 2 vezes mais uma vida feliz? Eu não quero que ela tenha isso.
Então ele pensou, o que eu vou pedir, Genie, I got it. Ele falou, já sei. He said, Genie, I want you to scare me half to death. Ele falou, gênio, eu quero que você me assuste quase para morrer. Então, para resumir, muitas vezes a pessoa que a gente mais odeia é a pessoa que vive junto com a gente. Mas Deus quer que nós não somente perdoemos aquela pessoa, mas que nós possamos orar por aquela pessoa também. Então, como eu falei, hoje nós temos algo muito especial na nossa mensagem. Então, você sabe que a Igreja da Paz, o Paz Church, está em vários países. Então, todos nós temos um pastor, um líder que toma conta de nós. Então, os meus líderes são o pastor Timóteo e a pastora Cristina. Então, pastor Timóteo e a pastora Cristina, eles têm uma liderança, que é o pastor Paulo Jeff e a pastora Rebeca, que são os líderes da Paz Church. Mas o pastor Paulo Jeff e a pastora Rebeca também têm líderes e mentores sobre a vida deles. E esse mentor é um dos homens de Deus mais incríveis que eu conheço. Ele mora no estado de Nova York, nos Estados Unidos. E nós temos a honra e o privilégio de entrevistá-lo hoje aqui no nosso culto live. Pastor Gary, are you there? Olá, Pastor Gary. Oh boy, good morning for us, good evening for you. Bom dia pra gente. Boa noite pra você. All right, I think that we can see you and you look great. A gente consegue lhe ver e você tá parecendo muito bem. So, Pastor Gary, thank you for joining us. Pastor Gary, muito obrigado por participar com a gente hoje. Obrigado por me convidar para participar dessa entrevista. Eu amo a Paz Church no Japão e eu estou muito feliz de participar dessa entrevista hoje. Pastor Gary, I got a question for you. Então, Pastor Gary, eu tenho uma pergunta para você. Has there been any time in your life where you've had to love someone that really mistreated you? Você já passou pela experiência de ter que amar alguém que realmente te tratou muito mal? Yes, well, I'd be glad to answer that question, and an answer to it, yes, I had to learn, and the learning came out of a country that is still struggling today with racial differences. Sim, eu já passei pela experiência de ser tratado muito mal por alguém e essa experiência aconteceu em um país que até hoje tem lutado com diferenças raciais, racismo. Os Estados Unidos da América têm melhorado bastante nesse processo de receber a todos, mas precisa melhorar ainda muito em relação ao racismo. Então, mais de 40 anos atrás, quando eu estava mais ou menos com 20 anos, e eu comecei a ir para o estudo bíblico. Eu senti um chamado de Deus no meu coração para ser um mestre, para ser um pregador da palavra, um implantador de igrejas. Mas tinha um outro rapaz que estava estudando na mesma escola que eu.
Ele era de uma cor de pele diferente da minha. E eu sabia pelo histórico dele que ele não gostava de pessoas da minha cor. Now imagine this. Two men in Bible school learning how to be ministers. Então imagina isso, 2 homens na escola bíblica aprendendo a ser um ministrador da palavra. But we didn't talk to each other, we had no fellowship with each other. As a matter of fact, we tried to stay away from each other. Mas a gente não se falava, nós não éramos amigos e a gente ficava bem distante um do outro, a gente não tinha relacionamento. But I had a friend his name was Sam, who was a person of my color. Mas eu tinha um amigo, o nome dele era Sam, e ele é da mesma cor que eu. Então nós estávamos tendo uma grande comunhão dos estudantes, todos juntos nessa comunhão. E o meu amigo Sam foi lá com esse cara que eu não tinha relacionamento nenhum e falou com ele. E ele foi tão legal com aquele homem. Ele falou assim, eu estou muito feliz de te ver. Ele foi tão bom com ele. Eu fiquei assustado que meu amigo Sam, da mesma cor que eu, estava tratando aquele homem também. E aí ele me viu, ele começou a andar na minha direção. E parecia que ele sabia o que eu estava pensando. It was like he knew that I was thinking, how could he walk up to that guy? How could he embrace him? How could he say such nice things to him? Como eu estava pensando, como que ele pode tratar aquele cara tão bem? Como que ele pode ser tão bom com ele? Tão amigável com ele? I didn't say it with my mouth, but Sam saw what was in my heart. He saw it. Eu não falei isso com a minha boca, mas o meu amigo Sam, ele viu o que eu estava pensando, ele sentiu o que estava no meu coração naquele momento. E o meu amigo Sam falou essas palavras para mim. Como você pode ganhá-lo se você não amá-lo primeiro? Como que ele pode se tornar seu amigo se você não quer se tornar amigo dele? Você não está aberto para isso. E isso era tudo que o meu amigo Sam precisava falar para mim. E eu lembrei daquela passagem bíblica que fala que enquanto ainda éramos pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. God loves each one of us with a love that does not demand anything in return. Deus nos ama tanto com um amor incondicional que não exige nada de nós. And our first test as a Christian, as a minister, is do we love other people? E o nosso primeiro teste como cristão, como pessoas de Deus, é nós amamos as outras pessoas? Nós temos amado as outras pessoas? Minha palavra final. A Bíblia fala: eles vão saber, as pessoas vão saber que vocês pertencem a Deus, que vocês são cristãos, pelo amor que vocês têm. Muito obrigada, Pastor Gary. Essa palavra foi muito poderosa. We need to be able to forgive
Nós precisamos ser capazes de perdoar as pessoas que nos ofendem. Yeah, thank you. Pastor Gary, we're going to move on with the message, but is it okay if you just stay there for a few minutes and I pull Pastor you back Gary, in nós about vamos 5 continuar minutes or so? ministrando a mensagem, mas tudo bem se você continuar conectado com a gente. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Okay, Pastor Gary, I'll see you in just a moment. Já já eu lhe vejo All right, so novamente. basically this is the bottom line. Is there can't be fights between us. Então, resumindo praticamente, o que está falando é que nós não podemos ter lutas entre nós. And one of the biggest secrets to be able to release forgiveness from your heart is to pray for the person that you feel hatred towards. E uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer para ter essa unidade é perdoar as pessoas que nos ofendem. Now, the Apostle Paul, he continues on here. Let's go ahead and read verses 3 and 4. Então, o apóstolo Paulo continua aqui, vamos ler o versículo 3 e Okay, now this 4. attitude of oneness, of loving each other, praying for each other, he continues here saying, this is good and it pleases God, our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. All right, so if you're following along the outline, this is number 1. Então, se você está seguindo o folheto online, esse é o número 1. That it is God's will that all be saved and come to the knowledge of the truth. Que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao It doesn't matter if conhecimento you're da a man or verdade. a woman. Não importa se você é homem ou It mulher. doesn't matter if you're Japanese or Brazilian or Korean Não or importa se Chinese. você é brasileiro, japonês, chinês, coreano. Jesus died for everybody, Jesus morreu por todos nós. and he desires that everyone come to know him and have eternal life. E o desejo dele é que todos nós possamos ser salvos e tenhamos o Now, but we conhecimento da do know verdade. that there are not many ways to God, just one. Mas nós sabemos que não existem muitos caminhos para isso. Existe um caminho para isso. Now and that's Jesus. E esse caminho é Jesus. But there are many ways to Jesus. Mas existem vários caminhos para Jesus, para chegar até Sometimes Jesus. God will use a difficult circumstance to lead us to Jesus. Muitas vezes Deus vai usar situações diferentes, circunstâncias que vão nos guiar até Jesus. Maybe some of you here or watching online just hearing me talk to you right now. Talvez maybe você this está is me leading you to assistindo Jesus. agora online, ouvindo essa palavra, e essa palavra está te levando até Jesus. But you're very loved. You need to know that. Mas eu quero que você saiba, você precisa saber que você é muito amado. And it is God's will that you have eternal life. E a vontade de Deus é que você tenha a vida eterna. Now, at this point in the chapter, the Apostle Paul, he kind of switches gears a little bit. Então, nesse ponto da mensagem, o apóstolo Paulo começa And right a now he's mudar talking um pouco a about, direção, praying, right? Like, pray for the leaders, pray for everybody, pray for everyone. porque ele estava falando sobre oração, oração pelos líderes, oração pelas pessoas, oração por todos. But he doesn't want us to just do the spiritual praying things on the outside with a horrible heart on the inside. Mas ele não quer que nós façamos essas orações só do lado de fora, mas o nosso coração por dentro está com uma atitude horrível. Okay, so let's read verse 8. You ready? Então vamos ler aqui o versículo Therefore, 8. I want the men, where are the men? Men? 男性に向かってこれは言ってます。 I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. It's very easy to come here on a Sunday. É muito fácil vir aqui no domingo. You know, we got these beautiful voices singing, leading us in worship. Nós temos essas vozes maravilhosas aqui no louvor. And we raise our hands, we're worshiping Jesus. E a gente levanta a mão e a gente adora o So many Senhor. of us, maybe even on the way here, you were maybe having anger or disputing. Muitos de nós, muitas vezes, vindo para a igreja, dentro do nosso coração, a gente está chateado com alguma coisa, com raiva de alguma coisa. In the first service, there was a lot of children.
No primeiro culto tinham muitas crianças. E muitos pais começaram a sorrir quando eu falei isso. Eu imagino que muitas daquelas crianças estavam testando a paciência dos pais até chegarem aqui na igreja hoje. But what Paul is saying here is, yes, you're going to pray, you're going to lift up your hands, but make sure that your heart is also right. O que o apóstolo Paulo está falando é: você vai orar, você vai levantar as suas mãos, mas tenha certeza que seu coração tem a atitude certa. If you're following along an outline, this is number 2. Se você está seguindo o folheto online, esse é o número 2. My life must demonstrate, not just the faith, but also the truth. A minha vida precisa manifestar, precisa demonstrar não só fé, mas também a verdade. E a gente poderia falar sobre isso por um tempão, mas hoje eu não vou focar nisso. Jesus, ele realmente não gostava de hipocrisia. Uma coisa é você parecer tão bonito e espiritual do lado de fora, mas tem alguma coisa acontecendo dentro do coração, nas emoções também. Então o apóstolo Paulo, ele já falou com os homens. E ele está falando: homens, realmente, orem, mas presta atenção na atitude do seu coração. In another verse, the Apostle Paul says, and men regarding your wives, don't hold grudges against them. E tem uma outra versão que fala assim para os homens: não guarde mágoa, não tenha uma má atitude em relação à sua esposa. Não fique chateado em relação à sua esposa. Mas aí o apóstolo Paulo também tira um pouquinho de tempo para falar com as mulheres. Se você já viu esses versículos antes, isso vai ser muito divertido. Vocês estão prontos? Vamos lá, versículo 9. I also want the women to dress modestly, with decency and propriety, adoring themselves not with elaborate hairstyles, gold, or pearls, or expensive clothes. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. No primeiro culto, enquanto comecei a ler esse versículo, muitas mulheres começaram a cobrir os brincos. Se você tem os cabelos bem feitos hoje, você não vai poder ir para o céu. É brincadeira. Então, nesse versículo, o apóstolo Paulo começa a falar com as mulheres de uma maneira muito interessante. Now, for us to understand this, we're going to need to look into the context in which Paul was writing, okay? Então, para a gente falar disso, nós precisamos ver o contexto que o apóstolo Paulo estava falando. So Paul was writing to Timothy, who was in Ephesus at the time. Então, Paulo estava escrevendo para Timóteo, que estava em Éfeso naquela época. There in Ephesus, we saw this a while back. There's the big temple to the goddess Artemis. Então, naquela época existia em Éfeso um grande templo para outros deuses. And in this temple there were many temple prostitutes. E nesse templo existiam muitas prostitutas. Now, many of these, as a church grew, it's very likely that many of these prostitutes, God changed their lives and they got radically transformed and they gave their life to Jesus. Então é muito provável que quando a igreja começou a crescer, muitas dessas prostitutas conheceram Jesus e começaram a ser transformadas por Jesus pela presença de Deus. Então Deus transformou a vida delas. Elas estavam na igreja. Mas talvez algumas delas ainda continuavam a agir de alguma forma como a vida antiga. Paul is saying, listen, women, your value. First of all, they dressed a certain way back in the day because of their job.
Então, essas prostitutas se vestiam de uma certa forma por causa do trabalho delas. And Paul is saying, listen, women, your value does not come on how you dress. E o apóstolo Paulo está falando, em mulheres, o valor de vocês não está na forma que vocês se vestem. Don't think that the more time you spend in front of the mirror, não pense que quanto mais tempo você passar na frente do espelho se arrumando, how much time you spend in front of the mirror, Daichi? Quanto tempo você passa se arrumando, Daichi? 2 hours to get ready in the morning. Amen. 2 horas para você se arrumar de manhã. Your value, women, your value does not come on is not connected to how well you dress. Mulher, o seu valor não está na forma que você se veste. But then verse 10 comes. Mas aí o versículo 10. Clothe yourself this way, okay? With good deeds appropriate for women who profess to worship God. Mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Women, clothe yourself with good deeds. Mulheres, se vistam de boas atitudes. Okay? And he's going to continue on now in verse 11. E ele continua no versículo 11. If you don't understand the context, you're going to think that Paul is very prejudiced against women. Então, se você não souber o contexto, você vai achar que o apóstolo Paulo ele é contra as mulheres. All right, okay, but he's not, okay? He's not. Ele não é contra as mulheres. Okay, verse 11 he says a woman should learn in quietness and full submission. Versículo 11, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Como é que você se sente, mulher, lendo isso? Parece ser muito bom, né? Vamos estudar esse versículo um pouquinho. Okay, so first of all, we have to remember that back in the day, women were considered like second-class citizens. Então é importante você lembrar que naquele contexto, as mulheres eram consideradas segunda classe. They were not considered equal. They were considered kind of like a slave or property of the husband. Não existia igualdade entre homens e mulheres. As mulheres eram consideradas quase que escravas ou propriedade dos seus maridos. And also, it's very sad, but also they were not allowed to have an education. The vast majority were not allowed to have an education. E a maioria das mulheres não tinham o direito de receberem educação. So, when we look at this verse, what pops out right away? Então, quando a gente lê esse versículo, qual é a primeira coisa que chama a nossa atenção? Right away, we notice in our context that they should learn in quietness and full submission. Shut up, women, and just listen. That's what it looks like they're saying. Que a impressão que a gente recebe é que as mulheres deveriam aprender silenciosamente e com submissão. Então, cala a boca as mulheres. Mas não é o que o apóstolo Paulo está dizendo. What he's saying is, and if you go to the original syntax or the grammar of this sentence, there's a different emphasis. Então, se você olhar o original desse versículo, existe um foco diferente do que nós lemos hoje. The emphasis is not on the quietness and submission, but it's on the should learn. Originalmente, a ênfase desse versículo está em que as mulheres devem aprender. É o devem aprender que é o foco. Men, do not despise the women. Let them learn just like you are learning. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é: homens, não desprezem as suas mulheres. Deixem elas aprenderem. Elas devem aprender. Paul is saying, man, woman, listen, you guys all should have the same privileges of learning. O apóstolo Paulo está falando: homens e mulheres, vocês devem ter o mesmo valor e terem os mesmos privilégios. And that's going to be a big subject here as we start to close the message for today. E isso vai ser algo muito importante na nossa mensagem enquanto nós vamos direcionando para o final. Don't forget that, okay? Women, same value here. Não esqueça isso, as mulheres têm o mesmo valor que os homens. Nowadays, the culture is growing. It has ways to go still, but it's growing and understanding that the same value. And that's good.
Hoje em dia, a cultura, a sociedade tem desenvolvido e entendido que a mulher tem o mesmo direito dos homens. E isso é tão bom. Mas aí o apóstolo Paulo continua no versículo 12. E esse é um outro versículo que pode ser entendido de uma maneira errada também. Says, I do not permit a woman to teach or assume authority over a man. She must be quiet. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. E por isso que nós temos o Paz Bible College, para podermos estudar e entender mais profundamente esses versículos. Mas, de novo, se você não entende o contexto, parece que o apóstolo Paulo está pisoteando as mulheres. Mas esse não é o caso. O que o apóstolo Paulo está falando é que todos nós temos o mesmo valor, devemos ter o mesmo valor. Essa palavra autoridade nesse versículo, a palavra original é authenteo. Essa é a única vez que essa palavra é usada no Novo Testamento. A origem dessa palavra quer dizer controlar ou dominar. Okay, so what he's saying is women, yes, you need to learn. It's very important. You guys are all even in value here. Então, o que ele está falando é mulheres, com certeza vocês devem aprender, porque todos precisam ser iguais, ter o mesmo valor. Mas não tente dominar o seu marido. Os maridos agora estão rindo aqui. Por que vocês estão rindo? Eu tenho certeza que aqui não tem nenhuma esposa que tenta dominar ou controlar o seu marido. Então, maridos, fiquem olhando para mim, não olhem para suas esposas agora. But see, there's a difference between the way God created you, all right, and the level of value that you have. Existe uma diferença entre a forma que Deus te criou e o nível de valor que você tem. And then Paul he kind of gives his reasoning why in verse 13. E aí o apóstolo Paulo no versículo 13 ele dá algumas razões. Que Adão foi formado primeiro do que a mulher, do que a Eva. Agora, a Eva era menos importante que o Adão? Era? It's okay, it's not a trick question. Absolutely not. Claro que não. Absolutely not. Claro que não. So God made people differently, but we all have the same value. Deus criou as pessoas diferentes, mas nós temos o mesmo valor. Se você está seguindo o folheto online, esse é o número 3. Nós somos diferentes no chamado, mas temos o mesmo valor. Então, homens e mulheres são diferentes. Eu estou feliz que nós somos criados diferentes, homens e mulheres. Porque se todas as mulheres parecessem com os homens, isso não ia ser muito legal, né? Então, existe uma beleza no fato de que fomos criados diferentes. Mas temos o mesmo valor. Então, deixa eu te mostrar isso numa foto. Alright, so right away, when you look at ballroom dancing. Então, imediatamente quando você olha para essa foto, where do your eyes quickly? Where are they attracted to, like right away? O que atrai os seus olhos imediatamente? Is it to the man or the woman? É o homem ou é a mulher? Of course. Claro. Claro. Não existe nada sobre aquele homem que é bonito. A roupa deles é legal, mas olha esses vestidos. Deixa eu te perguntar duas coisas.
Which one is more valuable? Quem é mais importante? Quem tem mais valor? The man or the woman? Which one's more O valuable? homem ou a mulher? Well, the politically correct answer is to say they're the same. A resposta politicamente correta é que eles têm valores iguais. But I think most of us, you're thinking it. Yeah, if I had to take one person out of that dance, it would be the guy. Get rid Mas of him. eu penso, bom, se eu tivesse que tirar uma pessoa dessa foto, dessa dança, eu tiraria o homem. Who's leading? Mas quem que está liderando? It's the man. O homem. See, there's a way that God made men and women that's different. Deus tem um jeito que Deus criou homens e mulheres que são diferentes, a forma da criação. But that doesn't change the value. Mas isso não muda o valor. Absolutely not. Claro que não. Okay? So, women, let me just tell you something. Então, mulheres, deixa eu te falar uma coisa. God made you perfect. Deus fez você perfeita. You guys are absolutely beautiful. Vocês são lindas. And you have so much value. E você tem tanto valor. Just learn to enjoy and love the awesomeness of the way God made you. Aprenda a valorizar, amar, aproveitar e curtir a maravilhosa forma que Deus te criou. And for you to try to be a man would be as bad as me trying to get pregnant and having a baby. E você tentar ser um homem seria tão ruim quanto eu, como homem, tentando ficar grávido, gerar um bebê. You guys have so much value. Vocês têm tanto valor, mulheres, Just as you are. do jeito que você é. And all us men, we are so grateful for you. E todos os homens são tão gratos por All the vocês. husbands are now shaking their heads. E todos os maridos estão concordando comigo agora. All right. Well, before we close, Antes de I'd nós like to go ahead and terminarmos, invite Pastor Gary eu quero to join convidar o me. pastor Gary de novo para a entrevista. Yeah, and also, just by the way, Pastor Gary is going to be our Paz Bible College teacher for the class on the Holy Spirit. Inclusive, o pastor Gary vai ser o nosso professor no Paz Bible College falando sobre o Espírito Santo. I'm really looking forward to that. Eu estou com muita expectativa para isso. Okay, the Pastor Gary, welcome back. Então, pastor Gary, seja bem-vindo novamente. Teaching, Pastor Josiah. Great teaching. Essa é uma palavra maravilhosa, é um ótimo ensino, pastor Josias. I got a big question for you, Pastor Gary. Eu tenho uma grande pergunta para você, pastor Gary. As an African American with your color of skin, Como um africano-americano com a cor da sua have you pele, ever struggled with the feeling of value or worth? você já passou por alguma crise interna, alguma dificuldade interna, emocional, de se sentir inferior ou em relação ao seu valor? Important question. Essa é uma pergunta muito importante. You see, I believe that the Bible says that man was created in the image and likeness of God. Eu creio que a Bíblia fala que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. And his image and his likeness in our lives E a imagem de Deus, a semelhança is de what Deus na nossa provides us vida, with a sense of identity, a sense of value, and a sense of ability. é o que deve nos definir em relação ao nosso valor, em relação à nossa identidade, quem somos. But when our first parents sinned, Adam and Eve, Mas quando o Adão e a Eva pecaram, then the image and likeness of God was distorted in our lives. Sin distorted the image and likeness of God. o pecado, ele destruiu, ele deturpou a imagem e a semelhança de Deus em nós. So most of us look to other sources to find identity and value and ability. We look to other sources because of sin. Então, muitos de nós, por causa do pecado, nós tentamos encontrar em outras coisas essa identidade, essa In semelhança. my case, the struggle was more difficult because I'm a minority.
E no meu caso, essa dificuldade, essa crise foi muito difícil porque eu sou minoria. Muitos anos estudando em escolas onde eu era a minoria. E nos Estados Unidos nós tivemos dificuldades, uma forma complicada de lidar com a minoria. Eu experimentei abusos verbais na minha vida. E isso sempre foi muito difícil para mim por causa dos abusos. De ter essa identidade, de se sentir valorizado, de se sentir importante. Mas quando eu me tornei um cristão, e o meu relacionamento com Jesus restaurou, trouxe de volta a imagem de Deus para mim. A semelhança de Deus. Em Colossenses capítulo 2 fala que nós somos completos em Cristo. E é somente através do relacionamento com Jesus que nós encontramos valor, que nós nos sentimos valorizados, que encontramos a nossa identidade. Eu espero que isso responda a sua pergunta, Pastor Josias. Muito obrigada, com certeza. Muito obrigada, Pastor Gary. Yeah, here in Japan we don't deal as much with any kind of racism as much. Aqui no Japão a gente não lida tanto com situações de racismo. That tendency is part of the sinful nature that's in the human heart. Mas eu acredito que muito desse racismo tem a ver com a natureza pecaminosa, a natureza do pecado dentro do ser humano. And we always have to deal with that in different varieties in different cultures. Então sempre existe alguém que está atacando alguém, que está contra alguém em todas as culturas e nós precisamos lidar com isso. Yeah, but Pastor Gary, I just want to say we just really are so grateful for you staying up so late there in New York. Mas Pastor Gary, nós queremos realmente te agradecer. Nós somos tão gratos por você ficar acordado tão tarde em Nova York para falar com a gente. Muito obrigada, estou muito feliz de participar com vocês. Pastor Gary, thanks for joining us. Muito obrigada, Pastor Gary. A round of applause, amen. Uma salva de palmas para o Pastor Gary. Amen. So, just to go ahead and close today. Então, só para terminar hoje, it's very important for us to understand this equality in value. É muito importante nós entendermos essa igualdade de valor. Não importa se você é homem ou mulher. Não importa a cor da sua pele. Não importa o formato do seu rosto. Não importa o país que você está, de onde você é. Não importa a família de onde você veio. Não importa se você cresceu numa família cristã ou numa família que era abusiva. Não importa se você teve a oportunidade de ir para as melhores escolas, os melhores colégios do mundo, ou se hoje você nem consegue ler. What matters is this, is that you have a different calling from the person sitting next to you. O que importa é você saber que você tem um chamado diferente da pessoa que está sentada do teu lado agora. You have a different job. Você tem um trabalho diferente, uma função diferente. Deus falou, eu quero que você faça isso, você faça isso e você faça isso.
Mas em relação ao valor, nós somos todos iguais, não existe diferença. Nós fazemos parte de uma família. Amém?